Presidente, só registrando o artigo 14 também, presidente. Deputado Abílio, seu tempo se ouve, passo a palavra ao senador Randolph. Presidente, inicio aqui fazendo homenagem a duas mulheres desta comissão, além da própria relatora, a deputada Jandira Fegali, sobretudo pela coragem dela e pela valentia. Essas duas mulheres, por tudo que passaram ao longo dessa comissão, por todas as ofensas e agressões que sofreram, e por toda a combatividade que inspira a todos nós. O relatório de Vossa Excelência, senadora Elisiane, será um documento sobre o nosso tempo. Mais do que um documento para trazer subsídios para eventuais indiciamentos ao ser entregue ao Ministério Público Federal e aos inquéritos que estão em curso, vai ser um documento ao nosso tempo. Os senhores Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, na célebre obra Como as Democracias Morrem, destacam que, na contemporaneidade, a corrupção dos Estados democráticos de direito não ocorre como tradicionalmente, através de tanques nas ruas, ou como ocorreu no Chile de 1973, com o bombardeio do La Moneda. Ocorrem, lamentavelmente, essa é a constatação do nosso tempo, a partir da corrosão do seio democrático, por meio, às vezes, de líderes eleitos pelo voto popular. Esse é o contexto do que ocorreu, não no 8 de janeiro somente, mas no que ocorreu, deputada Jandira, ao longo dos últimos 4 anos. Ao longo dos últimos 4 anos, ao longo dos 4 anos do governo que antecedeu o governo do presidente Lula, teve método o processo de tentar corroer a democracia brasileira. O 8 de janeiro foi o ápice deste processo golpista. Como dissemos, no curso desta comissão parlamentar de inquérito, o 8 de janeiro não foi um raio de chuva em dia de sol. O 8 de janeiro foi o resultado de um processo concatenado. E que participaram do 8 de janeiro, precisamente, pessoas simples, como, para utilizar uma expressão também da literatura política, de Hannah Arendt, pessoas comuns que compreenderam, sobretudo pelo discurso e pela narrativa que receberam, que aqueles símbolos da República e da democracia brasileira constantes na nossa Constituição, o Palácio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a Suprema Corte, poderiam e deveriam, no dizer deles, serem destruídas. É a expressão do que pode significar, do que representa, reitero, como dizia Arendt, da banalidade do mal. Se expressa dessa forma, com pessoas comuns, simples e, às vezes, com um quê de ingenuidade. É porque, por trás da ingenuidade que alguns executam, e de fato, por trás da ingenuidade que alguns são até instrumentalizados, tem um método que foi construído. O método da disseminação do ódio. O método de espalhar o terror. Sim, o terror. E vamos à definição do que é terror. Terror, na literatura, no direito pátrio brasileiro e na definição do Aurélio, se denomina e se define como o seguinte: a tolerância ilimitada. Se define como terror como um modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Se define como terror como um emprego sistemático da violência, a fim de corroer a sociedade. É assim com o Hamas, mas é assim também com a tentativa de atear a bomba do senhor Washington no dia 24 de dezembro de 2022, na véspera de Natal, que poderia levar à morte de milhares de brasileiros. É assim com os atos que foram disseminados no 12 de dezembro de 2022, espalhando o terror aqui por Brasília, queimando ônibus, tentando cercar e sitiar o presidente da República e o vice-presidente da República eleito, sitiando e destruindo o patrimônio público. Foi assim na ocupação da porta dos quartéis, atentando contra o Estado democrático de direito. Alguns até o falam que fizeram isso em nome da liberdade de expressão.
Mas a nossa Constituição nos ensina em letras claras que direito fundamental, nenhum direito fundamental é absoluto. O uso indiscriminado da liberdade de expressão não pode corromper a maior conquista da sociedade brasileira, que é o Estado Democrático de Direito. O pilar é dito pelo querido ministro Aires Brito. A Constituição nos ensina o caminho. O Estado de Direito, a democracia é o conteúdo. O restante é continente, mas o conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. Não se pode tolerar o uso indiscriminado da chamada liberdade de expressão contra a existência da democracia. É o paradoxo de Karl Popper que diz isso. Não se pode tratar os intolerantes com tolerância, porque com isso se reproduz a intolerância. O conjunto da obra de Vossa Excelência, senador Eliciane, primeiro, nos coloca como documento desse tempo o confronto pela defesa da democracia que cabe à nossa geração fazer. Ocorreu ao longo de 4 anos, mas ocorreu, sobretudo, depois do dia 30 de outubro, com o não reconhecimento do resultado das eleições e com os eventos que se seguiram até o dia 8 de janeiro, uma busca indiscriminada de derrubar o poder político eleito em 30 de outubro. Isso hoje já testemunhado inclusive pelo ajudante de ordens do ex-presidente da República, que chegou a testemunhar em delação dita que as Forças Armadas foram chamadas a dar o golpe, inclusive com o compadrio e o apoio, lamentavelmente, para a desonra das Forças Armadas, de um dos chefes militares, que não se concretizou. E é nesse sentido que se diga, nesse momento, um reconhecimento ao papel das Forças Armadas em não ter embarcado na aventura golpista daquele momento. Ao fim, senadora Elisiane, o relatório de Vossa Excelência, ela também, de modo cabal, ela sepulta uma tese negacionista, eu diria. Mas, enfim, nós não toleramos nessa comissão, e o vosso relatório não tolera negacionismos, porque a última vez que teve tolerância na sociedade brasileira sobre negacionismos, científico no caso, isso levou à morte de mais 700 mil compatriotas. Por isso nós não aceitamos o negacionismo do 8 de janeiro e do processo que o antecedeu sobre as teses rocambolescas, quase que com toques de alucinógenos, de que o nosso governo seria responsável por um autogolpe contra nós mesmos. Que o ministro da Justiça, Flávio Dino, estaria conspirando contra ele mesmo para apear do poder o governo que foi eleito. Dotes rocambolesco, tese rocambolesca com dotes alucinógenos. Isso é derrotado, sobretudo no relatório de Vossa Excelência, que reporta os fatos, reporta a realidade, resgata a realidade diante do negacionismo existente. Senadora Elisiane, minhas homenagens a Vossa Excelência ao relatório. Minhas homenagens a Vossa Excelência por ter chegado até aqui. Como se diz na poesia e como se diz na oração, bem-aventurados aqueles que chegam. Minhas homenagens a Vossa Excelência, que não descaminhou na grande marcha até chegar aqui. Minhas homenagens a Vossa Excelência, que não se desmoralizou ante as pressões aliciadoras das redes sociais que existiram, ante as ofensas e agressões que Vossa Excelência foi vítima. Minhas homenagens a Vossa Excelência, que não desertou, que não caiu no caminho. Quanto ao vosso relatório e quanto ao resultado da votação nessa CPI, que fique para nós o ensinamento de Ulisses Guimarães no célebre discurso de 5 de outubro de 1988, como numa das principais obras da oratória brasileira, proclama o mandamento máximo da nossa Constituição. Diz o doutor Ulisses: a Constituição certamente não é perfeita, pois ela mesma admite a reforma. Quanto a ela, divergir sim, discordar sim, descumprir jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. A supremacia da Constituição é o ápice da democracia. Este mandamento
externado aqui no 5 de outubro de 1988, diz para nós o fundamento da nossa democracia. Ao longo de nossa história, várias vezes, essa grande conquista dos brasileiros foi interrompida. Nós estamos aqui, sob a égide do vosso relatório, para dizer que desta vez não. Para dizer que nunca mais terá interrupção sobre a democracia brasileira. Para dizer sobre a égide do vosso relatório, sobretudo, o seguinte: que os fatos do 8 de janeiro devem ficar na memória, porque a memória é um dever sagrado de toda civilização. A memória serve, sobretudo, para que a gente não esqueça os episódios ocorridos, para que não esqueça, para que nunca mais aconteça. Muito obrigado, senador Randolph.